titãs do mercado imobiliário americano. Preparado para conhecer aqueles caras que transformaram o desenvolvimento e investimento do mercado imobiliário americano? Bilionários, visionários que fizeram a história aqui. E hoje eu quero contar a história de alguém muito especial, Sanzel. Depois da vinheta. Eu sou José Paulo, CEO do Grupo Ideal Trends, um grupo que trabalha com saúde, educação, tecnologia e mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Temos operação no Brasil aqui com clientes em mais de 40 países. E hoje eu quero compartilhar com você a história desse magnata americano, desse visionário chamado Sanzel, que infelizmente não está mais entre nós. Ele partiu agora em 2023, mas tem uma história de um legado, de muito ensino, de muita dedicação e uma história, né? Porque o sucesso deixa pista, deixa rastros, como diz Brian Tracy. Então você que quer ter sucesso, modela quem já teve e certamente você vai encontrar um caminho de muita inovação, tá bom? Vamos lá, um pouco de história. Sanzel é considerado o magnata que transformou o real estate na área de multifamilies e escritórios como um todo. Ele chegou a ser o maior investidor do mercado de real estate nos Estados Unidos individual. Bom, Sanzel, ele é um visionário que revolucionou o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. A sua trajetória começou do zero, from the scratch, né? O que a gente chama de self-made billionaire aqui nos Estados Unidos. Bom, a história dele, ele começa a nascer em 1941 em Chicago. Ele é filho de imigrantes judeus poloneses que fugiram da Segunda Guerra Mundial. E ele sempre teve talento para os negócios, tá? Ele fez a Universidade de Michigan e começou a gerenciar moradias para estudantes, e é ali que ele descobriu o potencial para o mercado imobiliário. Então, assim, olha aí a estratégia do Sanzel, tá? O que ele fez aí? Em 1968, ele fundou a Sanzel Equity Group, que seria o coração de tudo que ele vinha fazer. O que ele fazia, o Sanzel? Ele comprava oportunidades a baixo custo, especialmente multifamilies, né? O primeiro investimento dele aqui é moradia estudantil, né? São vários prédios, né, com moradia estudantil que ele comprou a preços baixos, e o que ele fez? Ele melhorou, e com isso aumentou o valuation do lugar. Então o que ele fazia aqui? A estratégia dele era o seguinte: comprar em crise, revitalizar os ativos dele, reter até o mercado crescer. E muitos deles ele vendia, muitos deles ele mantinha, tá bom? Então a estratégia dele foi o seguinte: então ele comprou muitos imóveis dessa maneira. Depois você vai ver a estratégia financeira que ele utilizou para tudo isso, que é incrível a estratégia financeira, tá? Aliás, para você que empreender no mercado imobiliário americano ou no mundo, você tem que entender que você tem que trabalhar com OPM, Other People Money. Você tem que construir bons projetos, construir uma boa reputação, uma boa marca, e com isso você vai ter pessoas que confiam em você para te investir nas ideias do projeto que você tem. Esses dias eu vi um camarada com um projeto. Pra você ter uma ideia do que é o mercado imobiliário americano, tem gente aqui que capta recursos para projetos que estão no papel, mas são pessoas que têm alta credibilidade por entregas anteriores. Credibilidade é por isso que a Bíblia fala que o bom nome vale mais do que prata e do que ouro. Quando você tem bom nome, quando você tem histórico de entrega, você capta recurso para projetos, e aí essas pessoas, você já tem uma lista ali de pessoas interessadas, você já organiza essa lista, e quando você já tem o capital necessário, aí sim você vai comprar terra e vai construir o projeto, tá? E nesse caso, para você ter uma ideia, né, eu sou developer aqui nos Estados Unidos, você compra terra com um pool de investidores, depois você usa a própria terra como garantia para ter financiamento no banco para fazer a construção da propriedade. Enquanto você está fazendo a construção da propriedade, você já monta ali a sua casa modelo e já começa as vendas, né? E aí você capta recurso também já para dar sequência na obra. Assim você usa pouco dinheiro do banco, o menos possível, né? E aí quem compra a propriedade que pode fazer esse aluguel lá junto ao banco, que ele faz, toda a parte de financiamento junto ao banco, e você fica o mais livre possível de dívidas. Então dá para você trabalhar com OPM, Other People Money, em várias operações de real estate aqui, tá? Eu nem queria falar muito disso. O foco aqui é falar do Sanzel, que, ó, só para você ter uma ideia, ele tinha estratégias altamente criativas de captação de recurso, tá? Eu vou falar sobre elas aqui agora, vai, ó. Primeiro, ele é um cara que tinha usava recurso próprio e reinvestia parte dos lucros do negócio. 2, parcerias. Como eu disse para você, ele atraía investidores individuais e institucionais pela credibilidade que ele construiu. 3, financiamento bancário, né? Ele tinha uso inteligente de hipotecas, colocar a casa em garantia para ter custo menor, risco menor, juros menor, e fazer empréstimo. 4, fundos imobiliários. Captava recursos em larga escala de fundos de investimento e de investidores institucionais, tá bom? Quinta forma de investimento que ele tinha lá, mercado de capitais. Ele abriu o IPO, né? Colocou a empresa dele na bolsa de valores.
e aí captou um volume gigantesco. Aliás, abrindo aqui só um parênteses, tá? Você pega as grandes construtoras nos Estados Unidos aqui, a Pult, a Lennar e outras, né? A KB Homes. Quando você olha lá, por exemplo, a tese dele na Bolsa de Valores, quando eles abriram capital, sabe a tese de investimento deles? É para fazer banco de terras, para comprar um monte de terra em regiões estratégicas, terras que eles converteram de rural para commercial, para residential, e aí com esse banco de terras criaram projetos incríveis e passaram a vender propriedade. Mas assim, a tese de investimento dele era a compra de terra. Interessante isso, né? Então, abrir o capital é uma coisa muito legal para capitalizar e você tem um sócio ali, você não tem juros para pagar para um sócio. Então, outra estratégia que o Sanzel utilizava é comprar em crise, né? Aliás, essa história já é antiga, comprar em crise, né? Vê lá José do Egito, o que ele comprou na crise lá atrás, no tempo das vacas magras, né? Então, ele comprava ativos subvalorizados ou em condições que não estavam boas. E, por fim, ele também, para gerar caixa, estratégia de venda de ativos. Realizava lucro, vendia, captava ativo para comprar outras propriedades que estavam descontadas, tá? Então ele tinha essas 7 estratégias de captação, né? Dinheiro próprio, parceria, financiamento de banco, fundo imobiliário, mercado de capitais, compra em crise e venda de ativo para gerar lucro, tá bom? Voltando aqui para a história de Sanzel, ele é um cara que tinha muitas parcerias estratégicas, né? É a segunda pilar aqui do projeto dele. Primeiro, começar com recurso próprio, fazendo aquelas compras lá de propriedades estudantis e outras propriedades, revitalizava essas propriedades e com isso ele conseguia ter muito resultado aí nas operações que ele tinha, inclusive, de receita recorrente mensal, tá bom? Depois, parceria estratégica. Ele tinha muita parceria buscando capital no setor imobiliário, investidores que queriam botar dinheiro. Ele sempre foi muito hábil em ter parcerias. Por quê? Porque tinha entrega, né? Porque tinha entrega, era um homem íntegro. Então, quando você tem integridade, você tem entrega, você tem muita gente que quer botar dinheiro. Por quê? Quem que não quer investir com gente que entrega e é sério? Muitos dos seus primeiros projetos, para você ter uma ideia, do Sanzel, dos projetos dele, foram financiados por amigos e pessoas próximas que acreditavam na capacidade dele de entregar resultados, tá bom? Grava isso que eu vou te falar. A sua capacidade de ter a sua palavra, ser um homem de palavra e entregar resultados, vai definir o quanto as pessoas vão investir em você. As pessoas podem colocar milhares de dólares na sua mão, milhões, bilhões até, se você for uma pessoa de credibilidade e entrega. Você pega, por exemplo, o Elon Musk, recebe bilhões de investimento. Também o homem não para de trabalhar, uma máquina, trabalha 16 horas por dia, vários projetos, mas tem entrega. Ou seja, aonde tem bons projetos, boas pessoas e tem entrega, não falta capital. Terceira estratégia do Sanzel, captação de recurso com banco. O Sanzel era mestre em identificar oportunidades de mercado subvalorizadas e trazia banco. Diz, olha, tem aqui uma oportunidade, está descontada 40%, 50%, 30% e vai crescer bastante e tal. Então ele convencia bancos a investir nas propriedades com ele. Ele até utilizava suas próprias propriedades como hipoteca. Então é um cara que corria risco. Você não consegue crescer na vida sem correr risco, tá? Você precisa correr risco. Até deitado você está correndo risco aí. Todos os dias no Brasil morrem 10 mil pessoas, dorme à noite e não acorda no outro dia. Nós temos que correr risco faz parte. E esse cara corria risco, tá? Você pega, por exemplo, Elon Musk, quanto risco ele não correu para ser o homem mais rico do mundo? Lá o foguete dele lá da SpaceX tinha acabado o dinheiro dele, ia falir. Ele pegou o dinheiro, colocou um pouco na Tesla, um pouco na SpaceX, mas ia falir. Quem, em sã consciência, pegar 100 milhões de dólares à venda do PayPal lá atrás, ia colocar nesse tipo de empresa de foguete, como ele fez? Tem que ter coragem, né? Pilar 4 do Sanzel, reinvestia nos lucros da empresa, né? Uma estratégia de Sanzel era reinvestir continuamente o lucro dele nos negócios. Ele acreditava que o dinheiro para expandir o portfólio era a melhor forma de crescer. Quinta estratégia, captação de recursos por meio de fundo, como eu falei. Nos anos 70, aí, Sanzel ele foi mestre em buscar em fundo de pensão, seguradora, prometendo retornos sólidos e consistentes. Essa estratégia foi fundamental para ele financiar. Gente, difícil é o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois que você pega o jeito, aí vai embora. É que nem um carro quando está parado, a inércia de empurrar o carro e começar a andar. Depois que andou, vai firme, tá bom? Sexta estratégia aqui dele, mercado de capitais. Como eu disse, ele abriu capital. Quando abriu capital, o que ele fez? Entrou dinheiro para crescer. Olha, o segredo por trás do crescimento de um monte de empresa por aí está a abertura de capital. Prepara a empresa, né? Tem governança na empresa, implementa vários projetos. Se é uma empresa boa, né? Você abre capital na empresa, você capta um monte de dinheiro. Para quê? Para você comprar concorrentes menores, para você investir em estratégias, por exemplo, de terra aqui, da Pult, da Lennar, comprar banco de terra. Com grana no bolso, você utiliza estratégias para alavancar e crescer o negócio. Olha que interessante aí, para você ter uma ideia como é dividindo que se multiplica. Eu fiquei abismado esses dias. Você pega, por exemplo, o Elon Musk, ele tem apenas 20% da Tesla. E ele é o cara mais rico do mundo, com 383 bilhões de dólares aí de patrimônio. Você pega o Jeff Bezos,
ele só tem 9% da Amazon. E ele tem aí, ó, 228 bilhões de dólares de patrimônio. Você pega o Jensen Huang, ele tem 4% da Nvidia. E ele tem o quê? 122 bilhões de dólares. Sabe o que quer dizer isso? É dividindo que se multiplica. Esses bilionários dividiram o que eles tinham com a bolsa de valores, com outros sócios, e com isso aumentou exponencialmente o resultado deles. Parou para pensar nisso? Então essa história de você ter 100% do negócio pequeno, tá fora, é melhor você ter 9%, 16%, 20%, um negócio super grande. E para isso, o que você tem que fazer? Divide esse bolo aí com outros investidores que possam ajudar você a crescer o negócio. Outra estratégia aqui de Sanzel, compra de ativos em crise, que eu já comentei aqui. Tudo estava em crise, ele ia lá, via, se não tinha dinheiro, falava com o banco, etc., para poder financiar e comprar. Venda de ativos estratégicos, comprou esse ativo, já ganhou equity, cresceu, vendia. E um exemplo incrível da habilidade de Sanzel de negociar está aqui, ó. Em 2007, ele vendeu o Equity of the Properties, o grupo dele, para Blackstone por 39 bilhões de dólares. Essa foi a maior transação imobiliária da história. Ou seja, imagina como ele foi trabalhando com investidores estratégicos, crescendo até chegar nesse estágio, tá bom? Então, o Sanzel é um dos titãs do mercado imobiliário americano. Gostou da história do Sanzel? Legal, né? Preparei para você mais 9 titãs aqui do mercado imobiliário americano. O próximo que eu vou falar é esse aqui, ó. Robert Moses, o construtor de Nova York. Tem um livrão aqui com a biografia dele, ó, mais de 1.200 páginas, contando a história desse cara que fez um trabalho incrível lá em Nova York, o construtor de Nova York, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. E se você quiser entender, conhecer um pouco mais oportunidades no mercado imobiliário americano, clica no link aqui da descrição da página, tá bom? Grande abraço, a gente se vê até o próximo vídeo.